As palavras saíram de sua boca em francês impecável, com esse sotaque aristocrático que somente quem estudou em colégios caros consegue imitar. Vicente Vilela Neto não precisava levantar a voz. Sua presença já ocupava todo o espaço da Boutique Valencourt, a loja mais exclusiva dos Jardins, onde cada peça custava mais que o salário mensal de uma família inteira. O ar mesmo parecia ceder diante dele, como se até o oxigênio reconhecesse seu poder. Ignore cette femme mal habillée. Ele n'appartient pas ici. As palavras flutuaram no ar perfumado da loja, misturando-se com o aroma de couro italiano e madeira de cedro. Seus acompanhantes, 3 empresários com ternos sob medida e relógios que brilhavam como pequenas fortunas, riram com discrição. Era aquela risada controlada de quem sabe que está do lado correto da desigualdade. Uma risada que Paloma havia escutado centenas de vezes antes, mas que nunca doía menos. Paloma Ferreira sentiu o ar se tornar denso, pesado, como se o oxigênio mesmo tivesse se tornado um privilégio ao qual já não tinha direito. Havia entrado na boutique apenas para pegar seu horário da semana seguinte, seu dia de folga, vestida com jeans gastos e uma blusa simples, o cabelo solto depois de passar a tarde no Hospital das Clínicas, ao lado de sua avó. Não esperava encontrar-se com ele, com ninguém, na verdade. Só queria passar despercebida, pegar o papel e voltar ao metrô, ao seu mundo real, longe do brilho falso daquele lugar onde trabalhava, mas ao qual nunca pertenceria. As luzes da boutique eram suaves, calculadas para fazer as telas brilharem como pedras preciosas. Os espelhos se multiplicavam até o infinito, criando a ilusão de que o espaço era maior do que realmente era, uma metáfora perfeita para as pessoas que o frequentavam. Tudo era aparência, reflexo, mentira elegante. Mas as palavras de Vicente a alcançaram como um tapa silencioso. Ignorem essa mulher mal vestida. Ela não pertence aqui. Os vendedores, seus próprios companheiros, desviaram o olhar. Alguns fingiram estar ocupados dobrando lenços de seda que já estavam perfeitamente dobrados. Outros revisaram etiquetas de preços que haviam memorizado há meses. A gerente Madame Catherine, uma francesa de 50 anos com expressão permanente de desaprovação, franziu os lábios e fingiu estar ocupada revisando um inventário. Ninguém disse nada. Ninguém a defendeu. No mundo da Valencourt, clientes como Vicente Vilela Neto não se contradizem, se obedecem. Paloma apertou a alça de sua bolsa gasta, uma bolsa que havia sido de sua mãe, com o tecido desgastado nos cantos e o zíper que às vezes emperrava. Respirou fundo e algo dentro dela, algo que havia estado adormecido durante 3 anos de humilhações silenciosas, de sorrisos forçados, de sim, senhor e claro, senhora, despertou. Não foi uma decisão racional. Foi algo mais visceral, mais profundo. Foi o eco da voz de sua avó dizendo que a dignidade não se negocia. Foi a lembrança de noites estudando sob uma lâmpada fraca, aprendendo verbos em francês, enquanto seus colegas da USP saíam para bares na Vila Madalena. Foi o peso de 3 anos de invisibilidade que finalmente se tornou insuportável. Caminhou em direção ao centro da loja, onde Vicente Vilela estava parado como um imperador moderno, com seu terno Armani impecável, o cabelo negro penteado para trás com gel que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Paloma. E aqueles olhos escuros que olhavam o mundo como se tudo fosse uma propriedade prestes a ser adquirida. Ele não a viu se aproximar. Estava ocupado demais escolhendo uma gravata de seda que custava R$3.000, rindo de seu próprio comentário sobre como mulheres de certa classe sempre precisavam de lembretes sobre seu lugar. Seus sapatos italianos feitos à mão, solas tão limpas que pareciam nunca ter tocado uma rua real, brilhavam sob as luzes halógenas. Tudo nele gritava dinheiro herdado, privilégio sem esforço, poder que nunca havia sido questionado. E então Paloma falou em francês, com um sotaque parisiense tão perfeito que até Madame Catherine levantou a cabeça de repente, com os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Je crois que vous vous trompez, monsieur. Je travaille ici, et contrairement à vous, je n'ai pas besoin d'humilier les autres pour me sentir important.
A frase saiu clara, firme, sem tremor. Cada palavra articulada com a precisão de quem havia passado anos aperfeiçoando não apenas o idioma, mas a cultura que o envolvia. Não era o francês de alguém que havia tomado aulas noturnas. Era o francês de quem havia vivido em Paris, que havia lido Proust no original, que havia discutido filosofia existencialista em cafés do Quartier Latin. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não um silêncio qualquer, mas aquele tipo de silêncio que acontece quando algo impossível acaba de ocorrer, quando as regras do jogo se quebram diante de todos. Era como se o próprio tempo tivesse parado, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Vicente se virou lentamente, com uma expressão que passou da surpresa ao desconcerto, e finalmente a algo que poderia ter sido fúria contida. Seus acompanhantes pararam de rir. Um deles, um empresário alemão com bigode cuidadosamente aparado, deixou cair a taça de champanhe que segurava, e o cristal se despedaçou contra o piso de mármore com um som que ecoou como um tiro. Madame Catherine deixou cair o papel que segurava. Os outros vendedores ficaram congelados como estátuas de mármore no meio de uma tragédia grega. Paloma sustentou o olhar de Vicente sem piscar, sem baixar a cabeça, sem pedir perdão por existir. Pela primeira vez em 3 anos não se desculpou, não se encolheu. Apenas esperou, com o coração batendo tão forte que pensou que todos podiam escutá-lo. Podia sentir o sangue pulsando em seus ouvidos, o calor subindo pelo pescoço, mas seu rosto permanecia sereno. Vicente abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque pela primeira vez em sua vida não sabia o que dizer. Havia sido desafiado em público, em francês perfeito, por alguém que se supunha ser invisível. E naquele momento, toda sua arrogância cuidadosamente construída se abalou. Seus olhos se encontraram com os dela, e Paloma pôde ver algo que nunca havia visto em um cliente antes. Confusão genuína. Ele estava acostumado a que as pessoas se curvassem, a que aceitassem suas palavras como lei. Mas ela havia feito algo impensável. Havia respondido, e não apenas respondido, mas em seu próprio idioma, com uma elegância que ele não podia ignorar. Os segundos se estenderam como horas. Ninguém se movia, ninguém respirava. Esta história vai emocionar você do começo ao fim. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual estado do Brasil você está nos assistindo. Adoro saber até onde chegam nossas histórias. A tarde caía sobre São Paulo, com aquela luz dourada que pintava os prédios dos jardins como se fossem palácios de algum conto europeu. As ruas largas, as árvores alinhadas com precisão militar, os carros de luxo estacionados em cada esquina, tudo respirava dinheiro, poder, exclusividade. Era um mundo paralelo, separado apenas por alguns quilômetros de metrô do lugar onde Paloma realmente vivia, mas que poderia ter sido outro planeta. Os edifícios dos jardins tinham aquela elegância antiga do início do século XX, com sacadas de ferro forjado e fachadas de pedra que haviam visto gerações de famílias tradicionais paulistas. As boutiques tinham nomes franceses e italianos, e as mesas dos cafés estavam cheias de mulheres com cães pequenos e bolsas que custavam mais que um carro usado. Capão Redondo, o bairro onde havia crescido, onde as ruas cheiravam a especiarias de 1000 países diferentes, onde as crianças jogavam futebol em quadras pequenas e as avós penduravam roupa em varais estreitos, onde sua avó Mercedes havia criado Paloma sozinha, depois que seus pais morreram em um acidente quando ela tinha apenas 7 anos. Onde aprendeu que a dignidade não tem preço e que às vezes é tudo o que nos resta. Capão Redondo era barulhento, caótico, vibrante. Era o cheiro de churrasco dos restaurantes árabes se misturando com o incenso das lojas de Umbanda. Era o som do crioulo, do árabe, do português de Angola. Um coral de sotaques que Paloma havia absorvido desde menina. Era sua avó gritando da janela para ela subir para jantar. Era a feira do domingo, onde se podia negociar cada preço. Era a solidariedade de vizinhos que compartilhavam o pouco que tinham. Paloma saiu da boutique com as pernas tremendo, mas sem olhar para trás. Caminhou 3 quarteirões antes de se sentar em um banco da Praça Alexandre de Gusmão,
olhando a fonte sem realmente vê-la. As mãos suavam. O coração ainda batia descontrolado como se tivesse corrido uma maratona. O que acabara de fazer? Ao seu redor, São Paulo continuava seu ritmo normal. Turistas tiravam fotos da estátua. Um vendedor ambulante oferecia guarda-chuvas apesar do céu limpo. Um casal jovem se beijava em um banco próximo, alheio ao drama que havia se desenrolado a poucas quadras dali. Havia respondido em francês na frente de todos, na frente dele. Fechou os olhos, tentando ordenar os pensamentos que vinham em avalanche. Durante 3 anos, havia engolido cada comentário cruel, cada olhar desdenhoso, cada ordem dada como se fosse invisível. Havia sorrido quando uma cliente a chamou de menina, com aquele tom que deixava claro que não havia como igual. Havia assentido quando Madame Catherine lhe disse que sua função era ser agradável à vista, mas imperceptível ao ouvido. Havia limpado champanhe derramado de pisos de mármore sem reclamar. Havia suportado beliscões não solicitados de homens bêbados que acreditavam que seu dinheiro lhes dava direitos sobre seu corpo, porque precisava desse emprego. Porque sua avó precisava dos remédios que custavam R$ 800 mensais. Porque o mundo não perdoa quem não pode pagar pela própria existência. Porque quando você é pobre, a dignidade é um luxo que nem sempre pode se permitir. Mas hoje algo havia se quebrado, ou talvez algo tivesse se consertado. Tirou o celular da bolsa e conferiu as horas, 17h40. Tinha que voltar ao hospital antes das 18h. A enfermeira havia dito que sua avó estava mais fraca, que precisavam conversar sobre as opções de tratamento. Opções, uma forma elegante de dizer quanto você pode pagar, quanto vale a vida de sua avó. Levantou-se, ajeitou a alça da bolsa e caminhou em direção à estação de metrô. O contraste era brutal, das vitrines com vestidos de R$ 20.000 aos vagões apertados, cheios de gente cansada voltando para casa depois de jornadas exaustivas. Esse era seu mundo real. Não as luzes da boutique, não os clientes com cartões black, não os perfumes franceses que custavam mais que seu aluguel. Seu mundo era a linha azul do metrô, o hospital das clínicas e o apartamento pequeno onde sua avó a esperava com chá quente e sorriso cansado. O metrô estava cheio de corpos exaustos. Um homem com um macacão manchado de tinta dormia apoiado contra a janela. Uma mulher com uniforme de limpeza verificava mensagens em um celular com tela rachada. 2 adolescentes discutiam sobre um jogo do Corinthians. Paloma encontrou um espaço junto à porta e se agarrou à barra metálica, sentindo o balanço familiar do trem enquanto atravessava as entranhas de São Paulo. Quando chegou ao hospital, a luz do entardecer já havia dado lugar a uma penumbra cinzenta. Os corredores cheiravam a desinfetante e aquele tipo de tristeza que apenas hospitais conhecem. Uma mistura de esperança desesperada e resignação. As luzes fluorescentes zumbiam com aquele som constante que se mete nos ossos. Paloma caminhou até o quarto 407, bateu suavemente na porta e entrou. Sua avó estava acordada, sentada na cama com uma revista velha nas mãos. Uma daquelas revistas do coração que alguém havia deixado na sala de espera. Ao ver Paloma, seu rosto se iluminou com aquela calidez que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Apesar da doença, apesar do cansaço, os olhos de Mercedes ainda brilhavam com aquele amor incondicional que havia sustentado Paloma durante toda a sua vida. Minha menina, pensei que não viria hoje. Paloma se aproximou, beijou a testa de sua avó, uma testa que estava mais fria que o normal, mais frágil, e se sentou na cadeira ao lado da cama. Aquela cadeira de plástico desconfortável que havia chegado a conhecer tão bem nos últimos meses, que podia identificar cada marca, cada mancha. Sempre venho, vó, você sabe. Mercedes pegou a mão de sua neta entre as suas, mãos enrugadas marcadas por anos de trabalho em fábricas têxteis e cozinhas alheias, mãos que haviam lavado 1000 uniformes escolares e preparado 1000 jantares com ingredientes escassos, mas suaves como seda quando acariciavam. Como foi o trabalho? Paloma sorriu, mas foi um sorriso triste, carregado de significados que sua avó não podia ver. Interessante.
Interessante bom ou interessante ruim? Ainda não sei. Mercedes apertou sua mão com mais força do que Paloma esperava. Havia algo da Mercedes jovem naquele aperto. Um lampejo da mulher que havia criado uma menina sozinha, que havia trabalhado em 2 empregos sem reclamar, que havia vendido suas joias de casamento para pagar a mensalidade da faculdade de Paloma. Paloma, meu amor, sei que está fazendo tudo isso por mim, mas não quero que perca sua vida cuidando da minha. As palavras atravessaram Paloma como uma faca morna. Piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas que ameaçavam sair. Não podia chorar. Não aqui, não agora. Sua avó precisava vê-la forte. Não diga isso. Você é minha vida. E você é a minha. Por isso preciso que prometa uma coisa. Paloma levantou o olhar, encontrando os olhos cansados, mas firmes de sua avó. Eram olhos que haviam visto demais. Pobreza, perda, injustiça, mas que nunca haviam perdido sua clareza moral. Prometa que, se algum dia tiver que escolher entre esse trabalho que odeia e sua dignidade, escolherá sua dignidade sempre. O dinheiro vai embora, minha filha. Os trabalhos se perdem, mas a dignidade, essa é a única coisa que realmente pertence a você. As palavras ressoaram no peito de Paloma como um sino antigo. Sua avó não sabia o que havia acontecido naquela tarde. Não sabia que Paloma já havia feito essa escolha e que agora teria que viver com as consequências. Não sabia que naquele exato momento, provavelmente, Madame Catherine estava decidindo seu futuro, que Vicente Vilela estava planejando algum tipo de vingança, que todo o equilíbrio precário que Paloma havia mantido durante 3 anos acabara de entrar em colapso. Te prometo, vó. Mercedes sorriu, fechou os olhos e se recostou no travesseiro. Paloma ficou ali, segurando sua mão, escutando o som rítmico do monitor cardíaco. Aquele bip constante que havia se tornado a trilha sonora de sua vida. Pensando em francês, em humilhações e em homens arrogantes que acreditavam que o mundo lhes pertencia. Pela janela do quarto, podia ver as luzes de São Paulo começando a se acender. Uma cidade de contrastes, uma cidade onde alguns viviam em coberturas com vista ao Ibirapuera, enquanto outros compartilhavam quartos em apartamentos sem aquecimento. Uma cidade que podia ser generosa ou cruel, dependendo de que lado da linha invisível você nascesse. O que não sabia era que naquele exato momento, do outro lado da cidade, Vicente Vilela Neto estava sentado em sua cobertura com vista ao parque, com uma taça de uísque Macallan de 30 anos na mão, um uísque que custava mais que o salário mensal de Paloma, e uma pergunta que não o deixava em paz. Quem diabos era aquela mulher? A manhã chegou fria e cinzenta, como se São Paulo mesmo soubesse que algo estava prestes a mudar. As nuvens baixas cobriam a cidade como um cobertor úmido. Paloma acordou antes do amanhecer, às 5h30, como sempre. Preparou café na pequena cozinha do apartamento. Café solúvel, porque café bom era outro luxo que não podia se permitir. E se vestiu com o uniforme que odiava. Blusa branca impecável, saia preta ajustada, cabelo preso em um coque perfeito. O uniforme da invisibilidade. Se olhou no pequeno espelho do banheiro, um espelho com a borda enferrujada que estava ali desde que era criança. A mulher que lhe devolvia o olhar parecia cansada. Havia olheiras que o corretivo barato não conseguia esconder completamente, mas havia algo novo em seus olhos, algo que não estava ali no dia anterior. Determinação. Saiu quando as ruas ainda estavam vazias, com apenas os garis e os padeiros começando sua jornada. O ar cheirava a pão recém-assado da padaria árabe da esquina, misturado com o cheiro de lixo dos contêineres que esperavam para ser recolhidos. Caminhou até a estação de metrô e se deixou engolir pelo subterrâneo da cidade. Durante o trajeto, tentou se preparar mentalmente para o que viria. Madame Catherine a chamaria em seu escritório, lhe daria uma advertência, talvez a demitisse, talvez apenas a humilhasse na frente de todos, como exemplo para os outros funcionários que pudessem ter ideias similares de dignidade e respeito. Não importava. Já havia tomado a decisão. Se fosse demitida, encontraria outro trabalho. Talvez não em uma boutique de luxo,
talvez limpando escritórios à noite ou servindo em algum restaurante do centro, mas o faria de cabeça erguida. O trem parou em cada estação, enchendo-se gradualmente. Um homem de terno lendo o jornal. Uma mulher com fones de ouvido e cara de quem não havia dormido. Um grupo de estudantes com mochilas pesadas, todos vivendo suas vidas paralelas, alheios ao drama silencioso de Paloma. Mas quando chegou à Boutique Valencourt, algo estranho estava acontecendo. Os outros vendedores a olhavam diferente, não com desprezo, mas com algo que se parecia perigosamente à admiração. Havia algo em seus olhares, uma mistura de respeito e medo, como se ela tivesse cruzado uma linha invisível que todos sabiam que existia, mas ninguém se atrevia a se aproximar. Sofia, uma colega de 24 anos que nunca havia lhe dirigido a palavra em 2 anos trabalhando juntas, que sempre a havia tratado como parte da mobília, se aproximou enquanto Paloma guardava sua bolsa no armário do pessoal. O vestiário cheirava a perfume caro e ambição. Paloma, o que você fez ontem? Paloma a olhou esperando o pior. Talvez Sofia estivesse ali para avisá-la que Madame Catherine estava furiosa. Talvez para dizer que todos estavam falando dela, e não de boa forma. Foi incrível. Sofia sorriu e pela primeira vez Paloma viu emoção genuína em seu rosto. Ninguém nunca se atreveu a enfrentar um cliente assim, e menos ainda o Vicente Vilela. Você o conhece? Sofia soltou uma risada curta, quase incrédula. Conhecer? Todo São Paulo o conhece. É dono de metade dos portos do país. Sua família é tradição antiga. Os Vilela têm linhagem que remonta aos Bandeirantes ou algo assim. Tem tanto dinheiro que poderia comprar esta loja inteira só por diversão. Dizem que uma vez comprou um restaurante inteiro só porque o chefe não quis preparar um prato fora do cardápio. Paloma sentiu um calafrio percorrer suas costas, não por medo, mas pela confirmação de que havia desafiado exatamente o tipo de homem que nunca perdoa uma afronta. O tipo de homem acostumado a que o mundo se curve diante dele. E a Madame Catherine? Sofia fez uma careta, baixando a voz como se as paredes pudessem escutar. Está furiosa. Te está esperando no escritório. Chegou 1 hora antes de todos nós. A escutei ao telefone com alguém, não soava bem. Paloma assentiu, fechou o armário com um clique metálico e caminhou em direção ao escritório da gerente com as costas retas e a cabeça alta. Seus passos ecoavam no piso de mármore da parte de trás da loja. Se fosse demitida, seria com dignidade. Havia prometido à sua avó que escolheria a dignidade e cumpriria essa promessa, mesmo que significasse voltar para casa sem emprego. Bateu na porta. Uma voz fria, cortante como gelo, respondeu de dentro. Entre. Paloma entrou. O escritório de Madame Catherine era pequeno, mas elegante, projetado para impressionar e intimidar em igual medida. Móveis franceses autênticos, não reproduções, e uma escrivaninha de mogno que provavelmente era mais velha que Paloma. Na parede, diplomas de escolas de moda em Paris, fotografias de Madame Catherine com estilistas famosos, certificados que proclamavam sua excelência na arte de vender luxo. Madame Catherine estava sentada atrás da escrivaninha, com as mãos entrelaçadas, e uma expressão que poderia congelar o sol. Usava um daqueles ternos Chanel clássicos que nunca saem de moda, pérolas autênticas e aquele ar de superioridade que apenas os franceses parecem conseguir dominar completamente. Sente-se. Paloma se sentou na cadeira em frente à escrivaninha, sem desviar o olhar. Não baixaria os olhos, não se encolheria. Paloma, você trabalha aqui há 3 anos. Em todo esse tempo nunca teve um problema. Era discreta, invisível, exatamente o que precisamos neste tipo de estabelecimento. As meninas que trabalham aqui precisam entender que não são as estrelas. São a moldura que faz brilhar o quadro. Uma pausa calculada. Madame Catherine tomou um gole de seu expresso servido em uma xícara de porcelana que provavelmente custava R$ 200. Paloma não disse nada. Sabia que qualquer coisa que dissesse seria usada contra ela. Mas ontem decidiu esquecer seu lugar. Decidiu responder a um de nossos clientes mais importantes. Decidiu humilhá-lo na frente de outros clientes.
na frente de empresários internacionais que gastam fortunas nesta boutique. Ele me humilhou primeiro. A voz de Paloma saiu firme, sem tremor, embora seu coração batesse tão forte que achou que Madame Catherine pudesse escutá-lo. Madame Catherine levantou uma sobrancelha perfeitamente delineada, com aquele gesto de surpresa condescendente que havia aperfeiçoado durante décadas no mundo da moda. E isso lhe dá o direito de responder? Sabe quem é Vicente Vilela? Sabe quanto dinheiro deixa nesta loja todo mês? Sua família é cliente da Valencourt há 3 gerações. Sua mãe compra aqui, sua irmã compra aqui, ele compra presentes para suas acompanhantes. Estamos falando de centenas de milhares de reais por ano. Com todo respeito, madame, não me importa quem seja ou quanto dinheiro tenha. Paloma sentiu sua própria voz se fortalecer com cada palavra. Se trabalhar aqui significa aceitar ser tratada como se não existisse, como se fosse menos que humana só porque não nasci com dinheiro, então prefiro não trabalhar aqui. O silêncio que se seguiu foi tenso, elétrico. Madame Catherine a estudou com olhos semicerrados, como se estivesse vendo Paloma pela primeira vez em 3 anos, como se finalmente estivesse vendo uma pessoa real em lugar de uma peça de mobiliário que servia champanhe. Deveria demiti-la imediatamente. Madame Catherine deixou a xícara de expresso sobre a escrivaninha com um clique suave. Na verdade, já preparei sua rescisão. Está aqui neste envelope. 3 anos de serviço mais 2 semanas de compensação. É mais do que merece depois de seu comportamento de ontem. Paloma sentiu o chão se mover sob seus pés, mas não deixou que transparecesse em seu rosto. Manteve a compostura, embora por dentro sentisse o pânico começando a crescer. Sem trabalho, como pagaria os remédios de sua avó? Como pagaria o aluguel? Entendo. Mas não vou fazer isso. Paloma piscou, confusa. As palavras não faziam sentido. O quê? Madame Catherine suspirou profundamente, recostando-se na cadeira de couro. Pela primeira vez desde que Paloma a conhecia, a gerente parecia desconfortável, porque Vicente Vilela ligou esta manhã, às 7 da manhã para ser exata, e pediu, não, exigiu, que você estivesse presente no evento VIP da próxima semana. Especificamente pediu que você, e somente você, atendesse seus convidados internacionais. As palavras caíram como pedras na água parada. Paloma sentiu um nó se formar no estômago, pesado e escuro. Não entendo. Eu também não. Mas quando um cliente como ele faz uma solicitação, não perguntamos por quê. Apenas obedecemos. É assim que funciona este negócio, Paloma. Clientes como Vilela não são apenas clientes. São instituições. Madame Catherine se inclinou para a frente, com os olhos frios como gelo de geleira. Então estará nesse evento, Paloma, e se comportará de maneira impecável. Sorrirá, servirá champanhe, atenderá cada solicitação como se sua vida dependesse disso. Porque se voltar a envergonhar esta boutique, se voltar a criar uma cena, não haverá segunda chance. Te demito na hora, sem rescisão, sem referência, e me assegurarei de que nenhuma outra boutique de luxo em São Paulo a contrate. Entendido? Paloma assentiu lentamente, com um pressentimento sombrio crescendo em seu peito como uma sombra. Entendido. Bem, o evento é na sexta, às 19 horas. Chegarão 50 convidados, empresários, membros da sociedade, gente importante. Vicente trará seus sócios internacionais. Preciso que esteja perfeita. Pode fazer isso? Sim, madame. Então vá. E Paloma? Madame Catherine fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Não sei que jogo Vicente Vilela está jogando com você, mas tenha cuidado. Homens como ele não perdoam, não esquecem. E quando decidem destruir alguém, fazem isso com elegância. Paloma saiu do escritório com as pernas fracas e a mente acelerada. Por que Vicente Vilela pediria que ela estivesse no evento? Não era gratidão, não era admiração, não era perdão. Era algo mais perigoso, mais calculado. Era vingança. E Paloma acabara de caminhar direto para a armadilha. Os dias que se seguiram foram estranhos, tensos como o ar antes de uma tempestade elétrica. Paloma trabalhava com a mesma eficiência de sempre,
Mas agora havia algo diferente na forma como os outros vendedores a olhavam. Já não era invisível. Havia se tornado algo mais perigoso, memorável. Era a garota que havia respondido a Vicente Vilela. Era a garota que havia quebrado as regras sagradas da Valencourt. Alguns a olhavam com admiração secreta, outros com medo, como se sua ousadia fosse contagiosa e pudesse custar-lhe seus próprios empregos. Madame Catherine a vigiava constantemente, observando cada movimento, cada interação com os clientes, como um falcão esperando o menor erro. Vicente Vilela não voltou à boutique durante esses dias, mas sua presença se sentia como uma sombra. Paloma o via em cada cliente arrogante que entrava, em cada comentário desdenhoso que escutava, em cada momento em que tinha que engolir seu orgulho e sorrir. O via em seus sonhos, ou melhor, em seus pesadelos, imaginando 1000 formas diferentes nas quais ele poderia humilhá-la no evento. As noites eram as piores. Paloma ficava acordada no pequeno sofá do apartamento, escutando os sons do Capão Redondo, sirenes distantes, conversas em crioulo dos vizinhos do lado, o ruído constante do trânsito na rua principal. Olhava o teto descascado, pensando em todas as formas pelas quais isso podia dar errado. Vicente tinha dinheiro, poder, conexões. Ela só tinha sua dignidade. E às vezes, isso não era suficiente para pagar o aluguel ou os remédios. Às vezes, a dignidade era um luxo que os pobres não podiam se permitir. À noite antes do evento VIP, Paloma não conseguiu dormir absolutamente nada. Ficou acordada no pequeno sofá com uma xícara de chá frio nas mãos, olhando as fotos na parede, fotos de sua infância com sua avó, de sua formatura na faculdade, de dias melhores quando ainda acreditava que um diploma significava algo. Pensou em todas as decisões que a haviam levado àquele momento. Como havia rejeitado ofertas de trabalho no exterior para ficar com sua avó. Como havia deixado sua carreira como intérprete quando a crise econômica bateu e os contratos se secaram. Como havia aceito este trabalho na Valencourt porque pagava o suficiente para cobrir os medicamentos e o aluguel. Mas então lembrou das palavras de sua avó. Se algum dia tiver que escolher entre este trabalho e sua dignidade, escolha sua dignidade. E soube que, acontecesse o que acontecesse, não se ajoelharia. Não desta vez. Nunca mais. O dia do evento chegou com um céu azul implacável, um daqueles dias de outubro em São Paulo onde o sol brilha, mas o ar tem aquela frieza cortante que anuncia o inverno. A boutique Valencourt havia sido transformada durante a noite por uma equipe de decoradores que provavelmente ganhava mais por uma noite que Paloma em um mês. As luzes haviam sido suavizadas e substituídas por velas, centenas de velas em castiçais de prata que projetavam sombras dançantes nas paredes. As mesas haviam sido cobertas com toalhas de seda importadas da Itália, tão macias que pareciam água congelada. As taças de cristal, baccará autêntico, segundo escutou Madame Catherine explicar, refletiam a luz das velas como pequenos diamantes. O aroma de champanhe francês e canapés de caviar enchia o ar, misturando-se com o perfume de dúzias de rosas brancas que haviam sido dispostas em vasos de cristal. Tudo era perfeição calculada. Tudo custava mais do que a maioria das pessoas ganharia em um ano. Os convidados começaram a chegar às 19 em ponto. Empresários internacionais com ternos que custavam mais que um carro, membros da alta sociedade paulistana com joias que poderiam ter comprado casas inteiras, mulheres com vestidos de estilistas que Paloma só havia visto em revistas e homens com relógios que brilhavam como pequenos sóis em seus pulsos. Paloma estava designada para servir champanhe e atender às solicitações dos convidados. Movia-se entre as mesas com a mesma graça silenciosa de sempre, invisível, mas presente, cumprindo sua função sem queixas nem protestos. Usava o uniforme padrão da Valencourt para eventos especiais, mais elegante que o uniforme diário, mas ainda claramente projetado para ser funcional e discreto. Os convidados falavam em múltiplos idiomas, inglês, francês, italiano, alemão, discutindo negócios milionários com a mesma casualidade com que outros falariam do clima.
Paloma escutava fragmentos de conversas sobre aquisições corporativas, investimentos em mercados emergentes, propriedades em Miami e na Riviera Francesa. E então ele chegou. Vicente Vilela entrou na boutique às 20 horas, deliberadamente tarde, porque homens como ele nunca chegam primeiro, como um rei entrando em sua corte. Terno cinza escuro feito sob medida por algum alfaiate londrino, gravata de seda italiana em um tom de azul tão profundo que parecia preto. Expressão de quem sabe que domina o tabuleiro e cada peça nele. Seu cabelo estava penteado para trás, com aquele desleixo cuidadosamente calculado que apenas o dinheiro pode comprar. A seu lado vinham 5 homens, empresários de diferentes países, todos com a mesma aura de poder e dinheiro, todos com aquele ar de terem nascido acreditando que o mundo lhes pertencia. Paloma reconheceu um magnata alemão que havia visto nas notícias, um empresário italiano cuja família era dona de metade de Milão, um investidor chinês cuja fortuna era lendária. Paloma sentiu seu olhar antes de vê-lo. Era como um peso físico, uma pressão na nuca. Quando finalmente seus olhos se encontraram, Vicente sorriu. Mas não era um sorriso amável. Não era o sorriso de alguém que havia esquecido a ofensa. Era o sorriso de um predador que acabara de encontrar sua presa e estava saboreando o momento antes do ataque. Aproximou-se dela lentamente, com passos medidos, enquanto os outros convidados observavam com curiosidade mal disfarçada. Claramente alguns sabiam o que havia acontecido. Claramente haviam vindo não apenas pelo champanhe e pela moda, mas pelo espetáculo. Você deve ser Paloma. Sua voz soou suave, quase cortês, como veludo sobre aço. Mas havia algo escuro debaixo das palavras, algo perigoso. Sim, senhor. Em que posso ajudá-lo? Vicente se virou para seus acompanhantes, falando em alemão com sotaque perfeito. O alemão de alguém que havia estudado em universidades suíças, que havia feito negócios em Berlim e Munique. Diese Frau wird uns heute bedienen. Ich hoffe, sie ist kompetenter, als sie aussieht, obwohl ich bezweifle, dass sie versteht, was wir sagen. Os homens riram. Paloma entendeu cada palavra. Esta mulher nos atenderá hoje. Espero que seja mais competente do que aparenta, embora duvide que entenda o que estamos dizendo. Mas não reagiu. Seu rosto permaneceu sereno, neutro, profissional. Apenas segurou a bandeja de champanhe com mãos firmes e esperou, como se não tivesse escutado nada, como se não entendesse nada. Vicente continuou desta vez em italiano, o italiano de alguém que havia passado verões na Toscana, que havia jantado com condes em Roma. Vorrei vedere se capissi quello che diciamo. Sarebbe divertente vederla cercare di fingere di essere qualcosa di più di quello che è. Gostaria de ver se entende o que dizemos. Seria divertido vê-la tentar fingir ser algo mais do que é. Paloma sentiu o sangue ferver. Sentiu a raiva subir por sua garganta como bile, mas manteve a calma. Não lhe daria o prazer de vê-la reagir. Não desta vez. Desta vez jogaria seu próprio jogo. Durante a hora seguinte, Vicente jogou seu jogo cruel com a precisão de um cirurgião. Falava em alemão, italiano, mandarim, sempre fazendo comentários depreciativos, sempre esperando que ela se quebrasse, que mostrasse ignorância, que mostrasse dor, que lhe desse uma razão para humilhá-la na frente de todas essas testemunhas importantes. Comentava sobre sua aparência em italiano, sobre sua suposta falta de educação em alemão, sobre como mulheres de sua classe nunca entenderiam o verdadeiro luxo em francês, sobre como era divertido ver gente pobre tentando trabalhar em lugares onde claramente não pertenciam, em mandarim. E Paloma não se rendeu. Servia champanhe com mãos que não tremiam. Recolhia taças vazias com movimentos precisos. Atendia solicitações com um sorriso profissional que não chegava a seus olhos. Tudo em silêncio absoluto, com uma dignidade que parecia sair de algum lugar profundo e inamovível, como uma fonte que nunca seca. Enquanto servia, escutava fragmentos das conversas ao seu redor. Os empresários falavam de fusões milionárias. As mulheres comparavam suas últimas compras em Paris. Alguém discutia sobre iates, outro sobre propriedades em Mônaco.
era um mundo completamente alheio, um mundo onde o dinheiro fluía como o champanhe que Paloma servia. E então, tudo mudou. A porta da boutique se abriu às 21 horas e entrou um homem que fez Madame Catherine quase correr em sua direção com uma velocidade que Paloma nunca havia visto na gerente. Um japonês de uns 60 anos, com terno impecável de corte perfeito e uma presença que falava de poder real. Não o poder barulhento que Vicente projetava, não o poder ostensivo dos outros convidados, mas o poder silencioso de quem realmente controla impérios sem necessidade de anunciá-lo. Madame Catherine tentou cumprimentá-lo em inglês, com seu melhor sotaque britânico, que reservava para clientes especialmente importantes. "Welcome to Valencourt, sir. We are honored by your presence." Mas o homem apenas moveu a cabeça levemente sem entender, com uma expressão cortês mas confusa. Tentou em francês, sua língua materna, sua arma mais forte. "Bonsoir, monsieur. Bienvenue à Valencourt." Nada. O homem sorriu educadamente, mas claramente não compreendia. Madame Catherine começou a suar, algo que Paloma nunca havia visto. A gerente sempre era fria, controlada, perfeita. Mas agora pequenas gotas de suor apareciam em sua testa. Os outros vendedores se entreolharam com pânico crescente. Este era claramente alguém muito importante, e ninguém podia se comunicar com ele. Vicente observava a cena de seu lugar privilegiado junto à janela, com uma taça de champanhe na mão e aquele sorriso satisfeito de quem desfruta do caos alheio. Havia trazido este convidado especificamente, Paloma percebeu. Isso era parte do plano, parte da armadilha. Paloma olhou para o homem japonês. Viu seu desconforto, sua confusão educada, a forma como suas mãos se moviam ligeiramente, procurando algo familiar em um ambiente completamente estranho. E tomou uma decisão. Deixou a bandeja sobre uma mesa próxima, ajeitou o uniforme, respirou fundo e caminhou com passos firmes até onde estava o homem. Fez uma reverência perfeita. Não muito profunda, não muito superficial, exatamente o ângulo apropriado que havia aprendido durante seus anos em Bruxelas, trabalhando com delegações internacionais. Antes de falar em japonês fluido, com o sotaque de Tóquio que havia aperfeiçoado. "Konbanwa, Valencourt Boutique e Yokoso. Onamai o ukagai shite mo yoroshi desu ka?" Boa noite. Bem-vindo à Boutique Valencourt. Posso perguntar seu nome? O silêncio que caiu sobre a boutique foi absoluto. Não o silêncio normal de uma conversa que para, mas aquele tipo de silêncio que acontece quando o impossível acaba de se manifestar, quando as regras do universo se quebram diante de 50 testemunhas. As conversas pararam no meio de palavras. As taças ficaram suspensas no meio do caminho até os lábios. O pianista, que havia estado tocando suavemente ao fundo, parou de tocar com as mãos congeladas sobre as teclas. Madame Catherine ficou com a boca literalmente aberta. Os outros vendedores pareciam estátuas. E Vicente Vilela, Vicente que havia orquestrado tudo isso, que havia planejado cada detalhe de sua vingança, deixou cair a taça de champanhe que segurava. O cristal bacará se estilhaçou contra o piso de mármore com um som que ecoou no silêncio, como um grito. O homem japonês levantou as sobrancelhas surpreso, e então seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno, caloroso, cheio de alívio. "Ah, Subarashi, Anata, no Nihongo ga jozu desu ne. Watashi wa Tanaka desu, Tanaka Hiroshi." "Ah, maravilhoso, seu japonês é excelente. Eu sou Tanaka, Tanaka Hiroshi." Paloma sorriu de volta. Um sorriso genuíno, não o sorriso profissional que havia estado usando a noite toda. "Hajime mashite Tanaka-san, watashi wa Paloma tomoshimasu, kyou wa donata no goyoken deshita ka?" "Prazer em conhecê-lo, Sr. Tanaka. Meu nome é Paloma. O que o traz aqui hoje?" E os dois começaram a conversar como se fossem velhos conhecidos, como se não houvesse 50 pessoas olhando-os com assombro, como se Vicente Vilela não estivesse parado a 10 metros de distância, com o rosto pálido e as mãos apertadas em punhos. O Sr. Tanaka explicou em japonês
com Paloma traduzindo ocasionalmente para Madame Catherine, que era CEO da Tanaka Industries, uma corporação tecnológica internacional com sede em Tóquio, que havia vindo a São Paulo para uma conferência sobre inovação e sustentabilidade, que havia escutado de um colega empresário que a Valencourt tinha uma coleção exclusiva de estilistas europeus que lhe interessava para sua esposa, que celebraria seu aniversário no mês seguinte. Enquanto Paloma o guiava pela loja, explicando cada peça em japonês impecável, falando sobre os estilistas, sobre os tecidos, sobre os detalhes que faziam cada peça única, algo extraordinário aconteceu na boutique. Os outros convidados que haviam estado rindo dela há apenas minutos, desprezando-a, tratando-a como invisível, agora a olhavam com assombro, com algo que se parecia perigosamente ao respeito. Madame Catherine estava congelada junto à entrada, com a boca ligeiramente aberta, como se estivesse presenciando um milagre ou um pesadelo e não tivesse certeza de qual. Os outros vendedores sussurravam entre si, com os olhos muito arregalados. E Vicente? Vicente Vilela tinha a expressão de alguém que acabara de ver seu plano perfeito se desmoronar diante de seus olhos, como alguém que havia construído uma armadilha elaborada apenas para descobrir que ele mesmo havia ficado preso nela. Mas Paloma não havia terminado, nem sequer havia começado. Quando um dos empresários alemães, o magnata que havia rido dos comentários de Vicente, fez um comentário em seu idioma sobre como era impressionante que pelo menos uma pessoa em São Paulo pudesse falar japonês, Paloma se virou para ele sem perder um segundo e lhe respondeu em alemão perfeito, com o sotaque de Berlim. Danke für das Kompliment. Ich spreche auch Deutsch, falls Sie weitere Hilfe benötigen. Wir haben eine ausgezeichnete Kollektion deutscher Designer, wenn Sie interessiert sind. Obrigada pelo elogio. Também falo alemão, caso precise de mais ajuda. Temos uma excelente coleção de estilistas alemães, se tiver interesse. O alemão quase se engasgou com seu champanhe. Seus olhos se arregalaram como pratos. Olhou para Vicente, depois para Paloma, depois de novo para Vicente, como se estivesse presenciando algo impossível. Quando a condessa italiana, uma mulher de uns 50 anos com mais joias que Paloma havia visto em sua vida, perguntou com voz ligeiramente trêmula por um estilista específico de Milão, Paloma lhe explicou em italiano fluido a história da coleção, falando sobre as influências do Renascimento, sobre as técnicas de bordado que haviam se preservado durante séculos, sobre como cada peça era uma obra de arte. A condessa a olhou como se estivesse vendo um fantasma ou um anjo, não tinha certeza de qual. Quando os investidores chineses, dois homens de uns 40 anos que haviam estado falando entre si em mandarim, assumindo que ninguém os entendia, começaram a discutir se os preços eram negociáveis. Paloma se aproximou e ofereceu sua ajuda em seu próprio idioma, explicando a política de preços da Valencourt com tal fluidez que os dois homens ficaram em silêncio completo. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se respirasse, Paloma continuou. Falou em inglês britânico, não americano, mas o inglês de Oxford, com um cliente de Londres que perguntava sobre remessas internacionais. Falou em francês parisiense com Madame Catherine, explicando-lhe detalhes que a própria gerente desconhecia sobre certos estilistas. E quando um empresário brasileiro chegou atrasado ao evento, Paloma o cumprimentou em português, mas com aquele conhecimento profundo da linguagem formal e diplomática que havia adquirido trabalhando com delegações internacionais. 7 idiomas, perfeitos, fluidos, como se tivesse nascido falando todos eles, como se as palavras fossem ar e ela pudesse respirar em qualquer atmosfera. A boutique inteira estava paralisada. Os convidados a olhavam como se fosse um fenômeno impossível, como se tivessem vindo comprar roupas e tivessem encontrado um milagre. Madame Catherine parecia prestes a desmaiar, abanando-se com um dos cartões de visita dourados da boutique. Os outros vendedores haviam parado de fingir que trabalhavam e simplesmente observavam. E Vicente? Vicente Vilela estava pálido, com as mãos apertadas em punhos tão fortes que seus nós dos dedos estavam brancos, vendo toda sua arrogância se converter em cinzas. Toda sua vingança cuidadosamente planejada
havia se voltado contra ele. Havia trazido estes convidados internacionais especificamente para humilhá-la, para demonstrar sua suposta ignorância, para mostrar-lhe seu lugar. E ela havia feito exatamente o oposto. O Sr. Tanaka, claramente impressionado, se aproximou de Paloma depois de ter selecionado 3 vestidos para sua esposa, compras que totalizavam mais de R$80.000. Falou-lhe em inglês para que os outros pudessem entender. Miss Paloma, I must ask, where did you learn all these languages? Your Japanese is remarkable, better than many interpreters I've worked with. Senhorita Paloma, devo perguntar, onde aprendeu todos esses idiomas? Seu japonês é notável, melhor que o de muitos intérpretes com quem trabalhei. Paloma sorriu e, pela primeira vez em 3 anos, deixou que sua verdade completa saísse à luz. Deixou que a mulher que havia sido antes de entrar na Valencourt, antes de 3 anos de invisibilidade forçada, finalmente respirasse. Estudei letras na Universidade de São Paulo, Sr. Tanaka. Me especializei em línguas românicas e asiáticas. Fui bolsista na Sorbonne de Paris por 2 anos, onde aperfeiçoei meu francês e comecei com o japonês. Trabalhei como intérprete oficial na União Europeia em Bruxelas por 2 anos, onde adquiri fluência em alemão, italiano e mandarim. Aprendi o português formal trabalhando com delegações diplomáticas. Fez uma pausa, virando-se lentamente para olhar diretamente para Vicente Vilela, sustentando seu olhar sem piscar. Estou aqui temporariamente por razões pessoais, por razões familiares que requerem que permaneça em São Paulo. Mas os idiomas sempre foram meu lar. São a única coisa que ninguém pode me tirar. A única coisa que permanece quando tudo o mais desaparece. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que muda o mundo. O tipo de silêncio que acontece quando a verdade se revela de uma forma tão absoluta que não há maneira de negá-la, de questioná-la, de diminuí-la. O Sr. Tanaka tirou um cartão de visita de seu bolsilo, um cartão de papel de arroz japonês genuíno, não os cartões ocidentais comuns, e o entregou a Paloma com ambas as mãos, em um gesto de profundo respeito. I need someone like you on my team. Director of International Relations based in São Paulo, with travels to Geneva and Tokyo. We work with partners in 15 countries. Your skills are exceptional. If interested, please call me. I'm serious about this offer. Preciso de alguém como você em minha equipe, diretora de Relações Internacionais com base em São Paulo, com viagens a Genebra e Tóquio. Trabalhamos com parceiros em 15 países. Suas habilidades são excepcionais. Se interessada, por favor, me ligue. Esta oferta é séria. Paloma pegou o cartão com mãos que tremiam ligeiramente. Não de medo, mas de emoção, de esperança, de algo que não se havia permitido sentir em 3 anos. Segurou-o como se fosse algo precioso, algo frágil que poderia se quebrar se não tivesse cuidado. Obrigada, Sr. Tanaka. É uma honra. Madame Catherine se aproximou rapidamente, quase tropeçando em seus saltos Louboutin, com um sorriso nervoso que nunca havia mostrado nos 3 anos que Paloma a conhecia. Era um sorriso adulador, servil, completamente diferente de sua habitual expressão de fria superioridade. Paloma, querida, não sabia que, se soubesse que tinha essas habilidades... Por favor, precisamos conversar sobre sua posição aqui. Poderíamos oferecer um cargo completamente diferente. Coordenadora de clientes internacionais, um aumento substancial, melhor horário. Por favor, preciso que fique. Mas Paloma já não a estava escutando, porque naquele momento, enquanto segurava o cartão do Sr. Tanaka e via os rostos de assombro de 50 pessoas que haviam chegado esperando entretenimento às suas custas, só podia pensar em uma coisa: acabara de recuperar sua voz. Depois de 3 anos de silêncio, de invisibilidade, de ser tratada como se não existisse, finalmente havia falado. Havia mostrado quem realmente era, e o mundo havia escutado. E então, enquanto o evento continuava ao seu redor, enquanto Madame Catherine tentava desesperadamente retê-la, enquanto os outros convidados a olhavam com nova consideração, Paloma sentiu algo que não havia sentido em anos: liberdade.
A liberdade de saber que já não precisava daquele lugar, que tinha opções, que seu valor não dependia da aprovação de Madame Catherine ou da misericórdia de clientes arrogantes, que ela era mais, muito mais que o uniforme que usava. Vicente Vilela Neto saiu da boutique Valencourt sem se despedir de ninguém. Não houve discurso de saída, não houve explicações. Simplesmente se foi, deixando para trás seus convidados confusos, deixando para trás a cena de sua humilhação pública, deixando para trás o champanhe pela metade e as conversas interrompidas. Caminhou os 3 quarteirões até onde havia estacionado seu Porsche Panamera preto, um carro que custava mais que a maioria das pessoas ganharia em toda a sua vida. Sentou-se no banco do motorista que cheirava a couro novo e ficou ali, imóvel, com as mãos sobre o volante de madeira polida, sem ligar o motor. As luzes da cidade piscavam ao seu redor. São Paulo noturno, com seus bares cheios e suas ruas animadas, continuava sem saber nem se importar com o que acabara de acontecer naquela boutique elegante dos Jardins. Seu celular começou a vibrar quase imediatamente. Mensagens. Muitas mensagens. O telefone iluminava o interior escuro do carro com cada notificação. Dos empresários que haviam estado com ele, de conhecidos que haviam presenciado o evento, de gente que havia visto o que acabara de acontecer. Alguns zombavam abertamente. O que houve com seu plano, mestre? Outros perguntavam o que havia acontecido, fingindo preocupação enquanto claramente desfrutavam de sua vergonha. Está bem? Essa cena foi interessante. Todos sabiam a verdade. Todos haviam visto o que havia passado. Vicente Vilela, o homem que nunca perdia, que nunca era humilhado, que sempre controlava o jogo, que havia aprendido desde menino que o poder e o dinheiro faziam as regras, acabara de ser destruído em público por uma mulher que ele mesmo havia tentado destruir. Uma mulher a quem havia chamado ignorante em alemão, uma mulher a quem havia descrito como inferior em italiano, uma mulher que se supunha não entendia nada. E ela havia entendido tudo. Fechou os olhos, respirou fundo, e uma pergunta atravessou sua mente como uma faca afiada, como uma verdade que não podia continuar ignorando. Quantas outras pessoas havia humilhado assim? Quantas outras palomas havia pisoteado sem sequer se dar conta? Quantos garçons, motoristas, funcionários, vendedores, pessoal de limpeza? Quantas pessoas invisíveis havia tratado como se não fossem humanas? E quantas delas haviam sido como Paloma? Pessoas com histórias, com educação, com talentos, com sonhos que haviam sido esmagados por circunstâncias fora de seu controle, obrigadas a sorrir e aceitar humilhações só para sobreviver? Pela primeira vez em sua vida, em seus 38 anos de existência privilegiada, Vicente Vilela sentiu algo que nunca havia sentido antes: vergonha. Não a vergonha superficial de ter sido apanhado fazendo algo embaraçoso, mas algo mais profundo, mais visceral. A vergonha de perceber que havia passado toda a sua vida sendo exatamente o tipo de pessoa que havia prometido nunca ser quando era criança. O tipo de pessoa que sua própria mãe, antes que o dinheiro e o status a mudassem, lhe havia advertido para não ser. E essa vergonha, lenta e dolorosa como o veneno que percorre as veias, começou a mudar algo profundo dentro dele. Ligou o motor do Porsche e dirigiu não para sua cobertura no centro, mas para a periferia de São Paulo, para lugares onde nunca havia estado, onde seu carro preto brilhante se via obscenamente fora de lugar. Dirigiu sem rumo, vendo a cidade que acreditava conhecer, mas que nunca havia realmente visto. Viu as fileiras de apartamentos pequenos com roupa pendurada nas varandas, viu as lojas de bairro que fechavam tarde, viu famílias caminhando juntas depois do jantar. Viu a vida real, a vida que havia estado invisível para ele por tanto tempo, quanto Paloma havia estado invisível na boutique. E pela primeira vez entendeu o que realmente havia feito. Os dias que se seguiram ao evento foram como despertar em um mundo completamente diferente para Paloma. Seu telefone, um smartphone velho com a tela rachada que havia comprado usado, não parava de tocar. Ligações, e-mails, mensagens do LinkedIn de recrutadores que de alguma maneira haviam escutado
sobre o que havia passado na Valencourt. O Sr. Tanaka ligou pessoalmente 2 dias depois do evento. A oferta era real. Diretora de Relações Internacionais na Tanaka Industries, com escritório em São Paulo e viagens regulares a Genebra e Tóquio. Salário de 6 cifras, benefícios completos, moradia subsidiada pelos primeiros 6 meses. Começaria em 2 meses, dando-lhe tempo para arrumar seus assuntos em São Paulo. Outras 2 empresas internacionais também fizeram ofertas. Uma firma de consultoria com base em Bruxelas, uma companhia de tecnologia em Amsterdã. Madame Catherine a havia chamado em seu escritório no dia seguinte ao evento. Desta vez, a gerente francesa estava de pé quando Paloma entrou, não sentada em seu trono de poder atrás da escrivaninha de mogno. Paloma, Madame Catherine havia começado, e pela primeira vez pareceu genuinamente desconfortável. Não sabia. Se soubesse sobre sua formação, sobre suas capacidades, as coisas teriam sido diferentes. Mas Paloma havia aprendido algo nesses 3 anos. Havia aprendido que não sabia era apenas outra forma de dizer não me importei o suficiente para perguntar. Madame Catherine nunca havia perguntado sobre sua educação, sobre suas habilidades, sobre seus sonhos, porque para ela Paloma não era uma pessoa, era uma função. E agora que essa função havia revelado ser algo mais, de repente importava. Obrigada, madame, mas aceitei outra oferta. Apresentarei minha demissão oficialmente amanhã. Os outros vendedores da boutique a tratavam com um respeito que antes nunca havia existido. Sofia a havia convidado para um café, algo que nunca havia acontecido em 2 anos trabalhando juntas. Outros que a haviam ignorado durante anos, agora lhe sorriam nos corredores, faziam perguntas sobre seus planos futuros, agiam como se sempre tivessem sido amigos. Mas o mais importante aconteceu 2 dias depois do evento, quando Paloma estava visitando sua avó no hospital, como fazia todas as tardes depois do trabalho. Uma enfermeira entrou no quarto com uma expressão que Paloma não soube interpretar ao princípio. Algo entre surpresa genuína e alegria contida que lutava por sair. Senhorita Ferreira, preciso que venha comigo. O diretor do hospital quer falar com você. A enfermeira, uma mulher jovem chamada Carmen, que sempre havia sido amável com Paloma, sorria de uma forma estranha. São boas notícias, prometo. Paloma sentiu um calafrio percorrer suas costas. Nos hospitais, o diretor quer falar com você. Raramente significava algo bom, más notícias. Algo havia piorado com sua avó. Os medicamentos não estavam funcionando. Seguiu Carmen pelos corredores que conhecia tão bem que poderia caminhar por eles de olhos fechados, até um escritório amplo, com janelas que davam para o jardim do hospital. O diretor, Dr. Ramírez, um homem de uns 50 anos com óculos de armação metálica e expressão perpetuamente cansada, estava esperando com uma pasta nas mãos. Senhorita Ferreira, por favor, sente-se. Sua voz era suave, mas havia algo em seu tom que Paloma não podia identificar. Pena? Excitação? Paloma se sentou na cadeira diante da escrivaninha com o coração batendo forte, preparando-se para o pior. Tenho notícias sobre sua avó. O Dr. Ramírez abriu a pasta e Paloma pôde ver documentos com carimbos oficiais, formulários médicos com muitas assinaturas. Há 2 dias recebemos uma doação de uma fundação médica internacional, a Fundação Vilela, para pesquisa médica. Paloma sentiu que o ar desaparecia de seus pulmões. O mundo parou. O nome ecoou em sua cabeça como um sino. Fundação Vilela. Sim, o Dr. Ramírez assentiu, passando as páginas. A doação cobre tratamentos experimentais para pacientes com condições específicas que, de outra maneira, não poderiam acessar esses tratamentos. É parte de um novo programa que a Fundação está lançando. Sua avó se qualifica para um desses tratamentos, um tratamento que acabamos de começar a oferecer em colaboração com uma clínica na Suíça. Paloma não podia falar, não podia processar o que estava escutando. As palavras eram como idioma estrangeiro, embora estivessem em português. Tem certeza. Deve haver um erro. Eu não solicitei.
Não é um erro. O Dr. Ramírez lhe mostrou os documentos. A seleção foi feita por um comitê médico independente, baseando-se em critérios clínicos. Sua avó cumpre todos os requisitos. O custo será completamente coberto. Completamente. Estamos falando de um tratamento que normalmente custaria mais de R$300 mil. E funciona. O tratamento funciona. O Dr. Ramírez sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de esperança profissional. O tratamento começa na próxima semana. As probabilidades de sucesso são altas, muito altas. Baseando-nos nos ensaios clínicos, sua avó tem uma oportunidade real de recuperação completa. Não posso prometer nada. A medicina não funciona com promessas, mas os dados são excepcionais. Paloma saiu do escritório caminhando como em um sonho, como se seus pés não tocassem o chão. Voltou ao quarto de sua avó. Sentou-se ao lado dela naquela cadeira de plástico que havia chegado a odiar. E só então começou a chorar. Lágrimas que haviam estado contidas durante 3 anos. Lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que não tinha nome. Lágrimas por todas as noites sem dormir, preocupando-se com dinheiro. Lágrimas por todas as humilhações engolidas para pagar medicamentos. Lágrimas por todo o peso que finalmente estava se levantando. Mercedes despertou do sono leve em que havia estado. Pegou a mão de sua neta, com aquelas mãos que haviam trabalhado tanto, e perguntou com voz preocupada: "O que aconteceu, minha filha? Por que está chorando?" Paloma levantou a cabeça, com as lágrimas correndo por seu rosto, mas sorrindo. Sorrindo de uma forma que não havia sorrido em anos. "Você vai se curar, vó. Você vai se curar." 3 semanas depois, Paloma estava de pé diante do pequeno apartamento no Capão Redondo, onde havia vivido toda a sua vida adulta, com 2 malas nas mãos. Malas velhas que sua avó lhe havia dado quando foi a Paris como bolsista, agora cheias com todas suas posses importantes, e uma passagem de avião para Genebra no bolso interno de sua jaqueta. Havia aceito o trabalho com a Tanaka Industries. Havia tomado a decisão mais difícil e mais fácil de sua vida. Difícil porque significava deixar São Paulo, deixar o bairro onde cresceu, deixar as memórias. Fácil porque finalmente estava retornando à vida que havia tido que abandonar. Sua avó estava melhor, muito melhor. O tratamento estava funcionando milagrosamente. Os médicos usavam palavras como remissão e recuperação completa. Mercedes estaria ficando com sua irmã, a tia de Paloma, que vivia em Santos, durante os próximos meses, enquanto completava o tratamento. Estaria bem cuidada, estaria segura. E embora deixar São Paulo doesse, Paloma sabia que era o momento de retornar ao mundo ao qual pertencia. Não por concessão de ninguém, não por favor de ninguém. Por mérito, por esforço, por ser quem sempre havia sido. Estava prestes a fechar a porta do apartamento vazio, havia dado todos os móveis a vizinhos que os necessitavam, quando escutou passos nas escadas. Passos pesados, inseguros, subindo lentamente. Virou-se e encontrou Vicente Vilela parado no patamar, com as mãos nos bolsos de uns jeans. Jeans normais, não de grife, que se viam estranhamente fora de lugar nele, e uma expressão que nunca havia visto. Humildade genuína, misturada com algo que poderia ter sido vergonha, ou poderia ter sido respeito. Não usava o terno Armani, não usava o relógio que custava mais que um carro, não portava aquela aura de superioridade que o havia definido na boutique. Parecia humano, vulnerável, real. "O que está fazendo aqui?" perguntou Paloma, genuinamente surpresa. Não estava brava, apenas confusa. Vicente deu um passo adiante, mas manteve a distância, respeitando seu espaço de uma forma que nunca havia feito na boutique. "Vim dizer algo. Algo que deveria ter dito há semanas. Algo que deveria ter dito há anos a muitas pessoas." Paloma cruzou os braços, esperando com as malas a seus pés como testemunhas silenciosas. "Sinto muito." As palavras saíram com dificuldade, como se fossem objetos pesados que havia estado carregando por tempo demais, como se finalmente pudesse deixá-los cair. "Sinto muito por como a tratei, por como tratei tantas pessoas, por acreditar que o dinheiro e o sobrenome me davam direito a pisar nos outros,
por pensar que porque podia comprar coisas, podia comprar pessoas, por agir como se as pessoas que me serviam não fossem realmente humanas. Paloma o estudou com olhos que já não tinham medo nem raiva, apenas curiosidade genuína, como se estivesse vendo uma pessoa nova onde antes havia estado um monstro. Por que agora? Por que não na boutique? Por que não há 3 anos, na primeira vez que me viu? Vicente levantou o olhar encontrando os olhos dela e Paloma pôde ver algo que nunca havia visto em um homem rico. Honestidade brutal. Porque me ensinou algo que ninguém mais se havia atrevido a me ensinar. Sua voz se quebrou ligeiramente. Me ensinou que a dignidade não se compra, que o verdadeiro poder não está em humilhar outros, mas em manter-se de pé quando tudo conspira contra você. Que o valor de uma pessoa não tem nada a ver com sua conta bancária, ou seu sobrenome ou a roupa que usa. Paloma sentiu algo se mover dentro de seu peito. Não perdão completo, não ainda, mas sim algo parecido à compreensão. Como quando se vê alguém finalmente entender algo que se esteve tentando explicar durante anos. E o que vai fazer com essa lição, Vicente? Porque pedidos de desculpa são fáceis. Mudança real é difícil. Vicente tirou um papel dobrado do bolso de seus jeans e o entregou. Paloma o desdobrou com cuidado. Era um documento oficial. Programa de Bolsas Vilela para Estudos Linguísticos e Culturais para jovens de bairros de baixa renda em todo São Paulo, cobrindo mensalidade completa, livros, moradia, tudo o que Paloma havia necessitado e mais. Estou criando um programa de bolsas. Vicente apontou o documento. Para jovens de bairros como este, como o Capão Redondo, como Cidade Tiradentes, como todos os lugares que nunca visitei, que nunca quis ver. Para que estudem idiomas, para que tenham oportunidades que não dependem de seu sobrenome ou sua conta bancária, ou de quanta humilhação podem aguentar. Paloma leu o documento cuidadosamente. Era real, não era publicidade, não eram relações públicas vazias. O programa já estava em andamento. Já havia 50 bolsistas selecionados, 50 jovens que agora teriam a oportunidade que ela teve, 50 futuros que haviam sido mudados. Por que me mostra isso? Vicente respirou fundo como alguém se preparando para saltar na água fria. Porque quero que saiba que o que fez mudou algo. Não só em mim, na forma como vejo o mundo, na forma como quero viver o resto de minha vida. Não posso desfazer o passado, não posso devolver a dignidade a todas as pessoas que pisei, mas posso tentar me assegurar de que menos pessoas tenham que passar pelo que você passou. Paloma guardou silêncio por um momento longo, pesando as palavras, sentindo o peso do que acabara de acontecer. Olhou o documento em suas mãos, depois Vicente, depois o bairro ao seu redor, as ruas onde havia crescido, as janelas com roupa pendurada, as crianças brincando na quadra embaixo. Não o perdoo pelo que fez, Vicente. Sua voz era firme, mas não cruel. Ainda não, talvez nunca completamente, porque não foi só comigo. Foram anos tratando pessoas como invisíveis, e você não pode apagar anos com um programa de bolsas. Vicente assentiu, aceitando a verdade, sem discutir, sem se defender. Sei disso. Não espero perdão. Só queria que soubesse que escutei, que entendi, e que estou tentando ser diferente. Mas, Paloma continuou, e sua voz se suavizou ligeiramente. Reconheço que está tentando mudar, que está fazendo mais que se desculpar com palavras, que está pondo seu dinheiro, esse dinheiro que acreditava lhe dava direito a humilhar outros, a trabalhar para algo bom, e isso é mais do que a maioria faz. Então, obrigada pelo programa, pela fundação médica que salvou minha avó, por finalmente ver. Vicente assentiu lentamente. Havia lágrimas em seus olhos, lágrimas que provavelmente não havia chorado desde que era criança, quando o mundo ainda tinha a capacidade de tocá-lo. Genebra? Perguntou finalmente, apontando as malas. Genebra. Merece tudo o que vem pela frente. Paloma sorriu pela primeira vez nessa conversa, um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu sei. Não era arrogância, era certeza. Era a confiança de alguém que finalmente conhece seu próprio valor e não precisa que ninguém mais o confirme. E com essa certeza tranquila,
Pegou suas malas e caminhou em direção ao futuro que sempre havia merecido, deixando para trás um homem que acabara de começar a entender o que realmente significava ser humano. O aeroporto de Guarulhos estava cheio de gente naquela tarde de novembro. Famílias se despedindo com abraços longos, viajantes apressados correndo para seus portões de embarque, o som constante de anúncios em múltiplos idiomas. Era o tipo de caos organizado que Paloma havia chegado a amar. O tipo de lugar onde todos os mundos se encontravam. Caminhava pelo corredor em direção ao portão de embarque com sua avó a seu lado. Mercedes havia insistido em vir se despedir, embora a viagem desde Santos a tivesse cansado. Mas estava ali, recuperada, sorridente, com aquela luz nos olhos que apenas segundas oportunidades podem dar. Tem certeza disso, minha filha? Mercedes perguntou pela 10ª vez, apertando a mão de Paloma. Genebra fica tão longe. Paloma pegou a mão de sua avó e a apertou com ternura, com todo o amor que as palavras não podiam expressar. Mais certa que nunca, vó. E você virá me visitar. A Tanaka Industries tem política de visitas familiares. Pagarão sua passagem. Conhecerá a Suíça. Veremos as montanhas. Comeremos chocolate suíço até ficarmos doentes. Mercedes riu. Uma risada que Paloma havia temido não voltar a escutar. E esse homem, Vicente? O que há com ele? Paloma sorriu, olhando pelas janelas do aeroporto para o céu azul que se estendia infinito além das pistas de decolagem. Esse homem está aprendendo algo que deveria ter aprendido há muito tempo, que o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas nunca pode comprar o que realmente importa, que você pode ter todo o poder do mundo, mas se não tem respeito, se não tem empatia, se não tem humanidade, então não tem nada. Mercedes assentiu, entendendo mais do que as palavras diziam. Havia criado Paloma com esses valores, os havia vivido toda a sua vida. Quando chegaram ao portão de embarque, Paloma se virou uma última vez, olhando em direção a São Paulo, a cidade que a havia visto cair e se levantar, que a havia humilhado e depois a havia reconhecido. Uma cidade de contrastes, como ela mesma. Uma cidade que nunca esqueceria. O anúncio de embarque soou em português, depois em inglês, depois em francês. Paloma mostrou o passaporte que não havia usado em 3 anos, e caminhou com sua avó até a área de segurança. O abraço final foi longo, apertado, cheio de promessas não ditas e amor incondicional. Te amo, vó. Nos vemos em breve. Te amo, minha filha. Me faça orgulhosa. Embora já esteja, sempre estive. E com essas palavras como bênção, Paloma passou pela segurança. Caminhou pelo longo corredor em direção ao avião que a levaria a Genebra, a uma vida nova, a um mundo onde seu valor não dependia da aprovação de ninguém mais. Enquanto o avião decolava e São Paulo se fazia pequena sob as nuvens, Paloma pensou em tudo o que havia passado, na humilhação, na resistência, na revelação, em como às vezes perder tudo é a única forma de encontrar o que realmente vale a pena, em como a dor pode ser o preço da transformação. E sorriu porque finalmente entendia. A verdadeira riqueza nunca esteve nas boutiques de luxo, nem nos eventos VIP, nem nas palavras de homens poderosos, nem nas aprovações de gerentes francesas. Sempre esteve nela, em seu conhecimento, em sua dignidade, em sua capacidade de manter-se de pé quando o mundo inteiro lhe pedia para se ajoelhar. Nas lições de sua avó, nas noites estudando, em cada idioma que havia aprendido, não por obrigação, mas por amor. Em cada humilhação que havia aguentado sem perder sua essência. E isso ninguém jamais poderia lhe tirar. Embaixo, São Paulo continuava sua vida. No Capão Redondo, as crianças jogavam nas quadras. Nos jardins, as boutiques abriam suas portas. E em algum lugar entre esses dois mundos, um homem chamado Vicente Vilela estava aprendendo finalmente o que significava ver as pessoas, realmente vê-las, pela primeira vez em sua vida. Às vezes, caminhamos pela vida acreditando que o valor das pessoas se mede no que possuem, nos lugares onde vivem ou na roupa que vestem. Mas o que realmente define alguém não é o que tem, mas o que escolhe fazer quando tudo está contra ela. Paloma escolheu a dignidade.
Escolheu resistir sem perder sua essência. E essa escolha, embora dolorosa, foi a que finalmente lhe devolveu o mundo que sempre lhe pertenceu. Vicente aprendeu que o poder sem humildade é apenas ruído vazio. Que você pode ter todas as riquezas do mundo, mas se não tem respeito pelos outros, não tem nada. Que o dinheiro pode comprar conforto, luxo, até influência, mas nunca pode comprar dignidade, sabedoria ou o respeito genuíno de outros. E que às vezes as pessoas mais valiosas são as que passam despercebidas até que falam. Esta história nos lembra que nunca devemos subestimar ninguém, que atrás de cada pessoa há um universo completo de experiências, talentos e sonhos. Que o garçom que te serve o café poderia ser um poeta, que a mulher que limpa seu escritório poderia ter um doutorado, que o motorista de seu Uber poderia ser um engenheiro entre empregos. Que todos levamos histórias invisíveis, batalhas silenciosas, talentos escondidos por necessidade, e que tratar alguém com desprezo não diz nada sobre eles, diz tudo sobre nós. Se esta história chegou ao seu coração, deixe seu like para saber que valeu a pena contá-la. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vão emocionar sua vida. E agora, se esta história fez você sentir algo profundo, escreva uma só palavra: dignidade. Quero ver quantos corações tocou esta história hoje. Me conte qual foi o momento que mais te impactou. Quando Paloma respondeu em francês pela primeira vez, quando Vicente armou a armadilha do evento VIP, quando ela falou nos 7 idiomas diante de todos, ou quando ele chegou para pedir perdão no Capão Redondo. E não esqueça de me dizer de qual estado do Brasil está nos assistindo. Cada comentário me lembra por que continuo contando essas histórias. Nos vemos na próxima. Chichón. Se ve, no se me cayó del stream. ¿Pueden decirme si se ve? Pero ¿por qué la gente agarra cosas tan exóticos? Fue verdad el día Si se me quedó pegado, por favor, porque no sé qué pasó. Hola, Chabu. ¿Qué es esto? Esto no es lo que estoy buscando, ¿cierto? No. ¿Dónde cojones está la cosa del herrero? Joder, anoche será tú. No me la contes. It was open. Papa, the new era. Acá. Voy a reiniciar. Buenísimo, llegué a buen horario tardío. Hola, buenas. ¿Qué tenía que hacer? Entonces ahora, ¿yo qué hago? Con esto voy a invocar más o menos como una antorcha. Yo se las tiro nomás. ¿Tengo antorcha? No traje antorcha. Bueno, a devolverse nomás, porque no trajimos antorcha. ¿Me creció el Minecraft, chiquillo? O sea,
El Minecraft sí sé. Estoy comiendo arroz con salchicha. Del favor, se me cayó. Está todo bien en el stream. Es que se me cayó el Minecraft. Entonces no sé si se pegó el stream también. ¿Qué madera es el carbón? No puedo usar ese horno si por eso me vine para acá. Me gustaría saberlo. Voy a apagar el presión. Dice cargando terreno. Ah, ya, pero el stream en general no se ve mal. Porque se me pegó. No puedo quitarlo. Ah, Ay, qué bonito por acá. Pero no podemos vivir por acá. Estamos muy cerca. estoy viendo cómo forzar el cerrado. Por el otro lado se puede llegar a mi casa. Pareciera a mí que no. Ay, no hay manera. Ah, sí. Ya nos vamos por el otro lado. Mm-mm. Bien. No quiere volver. O sea, bien. Igual estuve como bastante. ¿Qué hago? Se crashó todo. Enferma. Me da a mí. Pero bien, general. Se me puso la pantalla en negro. Ya, calmación, que tengo todo pegado. ¿Cómo? Sí, espérense que no me funciona nada. Ya se cerró. Yo trabajo lo que yo quiera. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué le afecta a ustedes? A ver, si yo trabajo caleta, es cosa mía. Se cerró en el stream. Ah, ya, ok, sí, importante. ¿Dónde la tenía que abrir? Acá. Quiero un Malva. Para esta tragedia me hace falta un Malva. Es que me gusta mucho jugar Minecraft. Si ustedes no saben lo adicta que soy yo para jugar Minecraft. Menos mal voy a cambiar el PC. Hoy, chiquillos, qué rabia. Tengo un poco de rabia por lo de mi pelo porque ustedes quieren ver cuál era la idea. Yo mezclé dos colores para que me diera un color en específico. La idea era esta, espérense. El color
Que yo quería era este. Chica, ¿en qué se parece? En una polla. Por aquí. Pero según ChatGPT, esa era la mezcla que me servía para que me quedara exacto a lo que yo buscaba. Y chica, ¿exacto en qué aspecto? Pero bueno. Sí, está bonito, pero no es lo que quería. Un día, pero me sirve que esté bastante escondida. Entonces igual, rabia me da. Pero bueno, ya está teñido. ¿Qué le voy a hacer? Me da los puercos. Está abriendo el Minecraft de nuevo, chiquillo. Qué terrible. Ahora vamos a trabajar realmente. Porque estuve 4 horas tonteando. Voy a pisar todas las tierras, porque no estoy ni ahí. No, porque esas papas las quiero. Bueno, no importa, no importa. Yo estuve 4 horas para tener una. Si me tengo que morir, me voy a morir. Una. Una. Ujú. La lata Pero estuve 4 horas por una mochila, pues. esa vuelta va a llegar al así que ahí vamos a ver cómo lo resolvemos. Porque por último en caballo llegamos más rápido, así que deberíamos conseguirnos un caballo por ahí. Entonces igual no pega.